O Coffee Break de hoje está com Rui Santilau. Rui Santilau era, e é, já vamos perceber, o diretor-geral da Integrity, uma empresa portuguesa de segurança, um fabricante de segurança conhecido do mercado, que foi vendida ou comprada pela Devoteam. É o que vamos já saber. Rui, bom dia, muito obrigado por aceder a esta pequena conversa connosco, para nos explicar exatamente quem comprou quem e quais as intenções verdadeiras deste casamento. Muito bem. Bom dia, João. Antes de mais nada, pelo convite e pela oportunidade de participar neste Coffee Break. Efetivamente, existiu aqui um move estratégico e no qual a Devoteam efetua uma aquisição da Integrity. E na realidade é um move que consideramos que é win-win-win para todas as partes. Este move estratégico foi realizado pela Devoteam. Tem como objetivo, da perspectiva da Devoteam, expandir e investir numa área na qual não tinha uma grande maturidade, por forma a reforçar a sua oferta global. A Devoteam tem uma presença forte na Europa e no Médio Oriente também, com 8.000 consultores, e também já adquiriu e outras empresas em Portugal. E na realidade eles queriam reforçar a área de cibersegurança, nomeadamente não só com oferta, mas também com liderança e com estrutura, com tecnologia, com abordagens que já fossem maduras. Isto é naturalmente a visão da perspectiva da Devoteam. Naturalmente, para um casamento, conforme o João referiu, a analogia funciona bem, é preciso que exista naturalmente também um win para a parte de quem está cá na Integrity. E na verdade, para a Integrity, nós nos últimos anos, desde que eu cofundei a Integrity, nós tivemos várias conversas, várias abordagens, mas de facto, ao longo do tempo e a maturidade da Integrity, permitiu chegar a um ponto no qual a proposta de valor que nos foi colocada a nós enquanto acionistas, enquanto gestores da Integrity, fez todo o sentido. A proposta de valor que nos levou, no fundo, a considerar avançar, tem 4 grandes vetores. Um dos primeiros foi que a Devoteam valoriza imenso a cultura, a abordagem da gestão da Integrity, e uma das questões foi que a gestão da Integrity ficava tal e qual a ZIS, na gestão da entidade Integrity, que apesar de ser parte da família Devoteam, é uma entidade independente, apesar de ser parte da Devoteam, tem uma gestão independente. E, portanto, essa foi a primeira questão, porque eles entendem a especificidade, entendem a cultura, entendem o crescimento e o percurso que temos tido, e isso naturalmente nós valorizamos bastante, continuarmos a bordo com a gestão da Integrity as is, tal como fizemos nos últimos 12 anos. Outra questão que foi de relevo é que nós, efetivamente, enquanto acionistas da Integrity, sentíamos que existe ainda um potencial grande de crescimento. E a própria Devoteam cria a equipa de gestão comprometida, então nós continuamos acionistas, embora tenhamos vendido uma parte das nossas ações, nós continuamos acionistas e continuamos com skin in the game, como se costuma dizer. E, portanto, existe um crescimento a capitalizar, nós estamos mais comprometidos que nunca neste desafio e, naturalmente, para estarmos comprometidos, também temos skin in the game. O terceiro fator que foi fundamental para nós é que, numa operação deste tipo, muitas vezes existem processos de M&A na qual a entidade que adquire quer reforçar ou os quadros e as competências, ou quer reforçar e adquirir clientes numa determinada zona estratégica. Enfim, existem às vezes algumas razões, digamos, mais verticais. Neste caso, a Integrity não vai somar à Devoteam. A Integrity vai efetivamente complementar a Devoteam, porque é uma oferta que a Devoteam tinha num estágio muito imaturo e, de facto, existe uma enorme valorização das pessoas, das abordagens, das tecnologias, dos clientes. E, portanto, essa é uma das razões fundamentais, porque se nós sentíssemos em algum momento que iria haver desgaste de algo que nós tínhamos criado, independentemente do valor que estivesse na mesa, nós não estaríamos dispostos a isso, porque desgaste de valor é algo que não faz sentido no ponto de vista da gestão. O último fator que pesou
foi que o crescimento da Integrity tem uma posição consolidada e nós temos agradecido reiteradamente a confiança dos nossos clientes nacionais e internacionais também, mas o crescimento da Integrity tem-se realizado nos últimos anos nacional, mas o internacional tem crescido mais em relação ao nacional. E neste momento já quase metade do revenue da Integrity é internacional. E é onde existe um potencial de crescimento grande. E nós vimos aqui uma oportunidade de entrarmos numa cápsula do tempo, como se costuma dizer, num contexto de um crescimento sustentado, naturalmente, porque a DevOps tem um conjunto de clientes-chave, que são o perfil de cliente da Integrity e a quem nós teremos mais acesso do que fora deste contexto. Nós sabemos o que é criar uma empresa e começar uma empresa com 4 pessoas e ter alguns dos maiores bancos ou clubes de futebol do mundo a confiar em nós. E como tal, nós sabemos a dificuldade que existe no acesso, sabemos a dificuldade que existe na confiança e este move permite-nos a nós capitalizar o caminho que a DevOps já traçou de há décadas, na verdade, e a posição que a DevOps tem, e daí que faz sentido para todas as partes, porque nós reforçamos uma oferta que a DevOps não tem e a DevOps acaba por reforçar aqui o nosso posicionamento de mercado. E efetivamente foram estas as razões que nós considerámos que era um move estratégico que efetivamente fazia todo o sentido. Rui, esta também é uma movimentação, independentemente de todas as razões que elencou, e que serão de facto as principais, mas também que se prende com a apetência, eu diria, do negócio da cibersegurança, tendo em conta a necessidade que a cibersegurança começa a fazer sentir, ou que os empresários começam a olhar de uma forma mais responsável, mais atenta do ponto de vista da necessidade do investimento, com um conjunto de questões que se prendem com as novas tendências, não só do teletrabalho, como se as redes 5G que aí vêm. Portanto, há um conjunto de nova forma de olhar para a segurança, que foi durante muitos anos o parente pobre do investidor, do ponto de vista do investimento. Como é que olha para o mercado nesta fase em que ele se encontra? É de facto verdade que os empresários já olham com uma outra perspectiva para a necessidade da cibersegurança? Sem dúvida que sim, João. É uma questão muito curiosa e relevante também neste contexto. Eu começo por elencar, de facto, que a evolução que a área da cibersegurança tem tido é notável, nomeadamente porque a área em que eu trabalho mudou pelo menos 2 vezes de nome. Repara, eu quando comecei a trabalhar em cibersegurança em 95, chamava-se Segurança Informática. E eu às vezes, quando falava aos amigos, às pessoas que trabalham em segurança informática, eles perguntavam, mas fazes o quê propriamente? Guardas os computadores? Mais tarde existiu aqui uma evolução e passou-se a chamar segurança da informação. E, entretanto, porque se percebeu que não era só a segurança da informação, acabou por se fazer um upgrade ao termo e hoje em dia existe o termo cibersegurança, na verdade. Mas se recuarmos a uma década atrás, o termo cibersegurança nem sequer existia, não era aplicado, na verdade. Ou então era aplicado de forma muito pontual, não é? Isto para dizer o quê? Que existe efetivamente um upgrade tanto no nome, mas como na abordagem, porque isto é a evolução natural das coisas. À medida que nós vamos utilizando cada vez mais um recurso, existem sempre riscos colaterais que esse recurso nos traz. As empresas cada vez mais utilizam as tecnologias de informação para chegarem aos seus clientes, aos seus parceiros, aos seus key stakeholders, no sentido de serem mais eficientes e mais eficazes, mas tudo isso tem sempre riscos associados. É a mesma coisa que nós dizemos que agora deixamos de andar de carroça e passamos a andar de carro, mas que não há novos riscos. Claro que há novos riscos. É a mortalidade das estradas, a poluição, enfim, portanto, sempre que existe uma evolução, existem novos riscos associados. E, portanto, os riscos da cibersegurança, naturalmente que estão aí, à medida que nós vamos sendo mais sofisticados na utilização da tecnologia, existem mais riscos do ponto de vista de cibersegurança e, por outro lado, os cibercriminosos acabam por se tornar cada vez mais sofisticados também. Eu costumo brincar um bocadinho com o tópico do roubo dos autorrádios. Quando me perguntam porquê que o cibercrime está a aumentar, eu pergunto porquê que o roubo dos autorrádios está a diminuir. E, portanto, existe aqui um move estratégico de todas as partes, não é? O negócio tende a usar mais as tecnologias, cria mais riscos,
Os cibercriminosos sabem que hoje em dia as autorádios não são destacáveis, mas sabem que efetivamente existe uma outra vertente, que é a área das tecnologias, em que existe burla corporativa, existe burla individual, é conhecidas as burlas que existem nos canais de vendas online, etc. E, portanto, existe aqui uma tendência a grande crescimento. O setor da cibersegurança, que é o setor que ajuda as organizações a serem efetivamente mais seguras, na verdade, a operarem e a executarem o seu processo de negócio de forma mais segura, as empresas de cibersegurança também têm estado a evoluir. Porque hoje em dia não é só a segurança dos computadores, como se dizia nos anos 90, não é? E efetivamente cada vez mais a tecnologia, os processos, as abordagens e as pessoas estão mais conscientes e com maior maturidade neste tópico, e esse também é uma das razões pela qual consideramos que este move é também um win para o mercado e para os nossos clientes. Porquê? Porque uma empresa que serve 200 clientes tem uma determinada maturidade nos seus processos, na sua tecnologia, mas se conseguir elencar 400, 500, 1000 clientes, poderá solidificar mais as suas tecnologias e os seus processos, porque existe um maior inflow de capital, que pode ser investido em mais R&D, que por sua vez beneficia todos os clientes. E, portanto, na realidade, eu quando falava um bocadinho na cápsula do tempo do crescimento, não tem só a ver com o crescimento de clientes, mas tem naturalmente a ver com o crescimento das nossas tecnologias, nas quais conseguimos ser inovadores em várias áreas, na área do governance, na área do persistent pen testing, uma abordagem na qual fomos super inovadores em 2012, quando criámos a abordagem de Managed Service Pen Testing, e com um maior palco, digamos assim, temos mais recursos, não é? E esses recursos beneficiam todas as pessoas de uma forma transversal, todo o mercado de uma forma transversal. Muito bem. Rui, há dois temas, duas áreas que são tendência, que se fala nos últimos meses, com esta, e nos últimos anos, mas ao cidadão comum tem chegado nos últimos meses, que são duas vertentes, que é a segurança dos dados, que é uma preocupação que aumentou e, portanto, leva a que as empresas tenham cuidado e sejam obrigadas a mostrar o que é que estão a fazer relativamente a isso. E as tendências de mercado. A 5G, ultrapassadas as questiúnculas que todos sabemos que acontecem sempre, vai ser uma realidade. A indústria, nomeadamente, vai começar a apostar na realidade aumentada e na realidade virtual, e a segurança assume aqui um papel extraordinariamente importante, ou seja, não há operação em rede 5G nem em qualquer tendência de mercado se não houver uma garantia de segurança. Esta é a principal razão, porque finalmente ganha aqui a cibersegurança no mercado tecnológico quase que um papel principal na ação das empresas que querem ter continuidade e crescer nos vários setores do mercado. Vamos ver, João, a garantia de cibersegurança só há de uma forma, é desligando. Portanto, a garantia propriamente dita não existe. Existe efetivamente uma redução efetiva do risco até um ponto aceitável. E, na verdade, nas vertentes que refere, a segurança dos dados, nomeadamente o RGPD, que introduziu aqui uma grande pressão, fez as organizações despertarem para uma nova realidade e para não trabalharem só, porque há muito tempo que se diz que a tecnologia são processos, pessoas e tecnologia, na verdade. A segurança é processos, pessoas e tecnologia. E a área do RGPD obrigou as empresas a elevarem a sua maturidade do ponto de vista de processos, do ponto de vista de governance na realidade, e, portanto, ajudou a evoluir a sua maturidade. O 5G o que vai fazer é, num ponto de vista muito pragmático e muito prático, vai conseguir melhorar a qualidade das comunicações móveis, não é? Portanto, de uma forma geral, vai-nos trazer maior largura de banda e menor latência. A questão é, o que é que vai proporcionar, no ponto de vista da aplicabilidade, esta maior capacidade? Vai proporcionar que vão existir cada vez uma utilização maior da tecnologia, logo mais riscos, e essa aplicação maior da tecnologia vai densificar-se no que o João falava na Internet of Things, porque cada vez mais vamos ter mais dispositivos mais inteligentes, mais dispositivos a tirar partido, mais dispositivos até com capacidade de resposta e de decisão com base em analytics, com base em inteligência artificial, whatever o que nós quisermos aplicar. E isso voltamos à essência da conversa, que é
toda essa utilização da tecnologia vai potenciar benefícios, mas também vai potenciar custos e vai potenciar riscos. E esses riscos, naturalmente, vão incrementar e é preciso gerir esses riscos adequadamente, utilizando as abordagens que existem e novas abordagens que vão ter que ser criadas. E quando eu falo de novas abordagens, um dos tópicos, e é um tópico mais estratégico na abordagem da cibersegurança, um tópico que eu defendo, é que, imagine que existem uns ténis que agora são inteligentes. E, portanto, as pessoas usam os ténis para correr e esses ténis chega-se ao final do dia e os ténis dizem-nos quantos passos percorremos, a velocidade média, as calorias gastas, porque o ténis, além de ser um calçado, agora já pode incluir tecnologia e poderá ser 5G, etc. Qual é o problema? É que necessariamente quem fabrica ténis, e ténis bons, podem ter gel para gerir o impacto, etc., não é necessariamente um bom produtor de tecnologia segura. E, portanto, nós estamos a misturar. Existiram há uns 5 anos atrás um problema com umas chaleiras, não vou dizer a marca, que se vendiam, que eram inteligentes e com o iPhone podíamos ativar a chaleira. Mas essa chaleira tinha um problema que estava a acesso à rede da pessoa do exterior para dentro através daquela chaleira. Porquê? Porque aqueles senhores provavelmente eram muito bons a fazer a chaleira, mas não eram tão bons a fazer a tecnologia que faz a interligação, a interface da chaleira com a rede das comunicações. E eu não acredito que qualquer produtor de carros, qualquer produtor de ténis, qualquer produtor de chaleiras, de frigoríficos, ou de seja lá o que for, que agora vai ficar expert em cibersegurança. Não vai acontecer. E então, a melhor abordagem para isto é a criação de frameworks comuns, e não falo apenas de frameworks de regulação, porque sim, também estão a ser criadas e vão existir processos de homologação, ou seja, quando os produtos são colocados no mercado, oferem a tal garantia ou a garantia relativa ao consumidor, mas para além disso, do ponto de vista de quem fabrica estes dispositivos, o custo para eles colocarem tecnologia segura é elevado. Então vai ser preciso utilizarem frameworks comuns. A mesma coisa que existem, como sabe, vários fabricantes de telemóveis que tiram partido do mesmo sistema operativo. E, portanto, a mesma coisa. Ou seja, vai ter que ser criada uma framework comum e que depois eles utilizam e nós depois vamos ter que centrar os esforços para incrementar a maturidade da framework, porque caso contrário vamos ter milhares de cogumelos e nenhum cogumelo vai ser tão seguro quanto um cogumelo gigante maduro. Rui, muito obrigado por esta sua disponibilidade para nos ajudar a perceber esta movimentação da Integrity e também a percebermos o futuro ou o presente da cibersegurança e a sua importância neste avanço da história para a indústria de TI. Ou seja, sem o risco vai estar aí e sem atenção à cibersegurança vai ser difícil uma evolução saudável. E com isto termino. Muito obrigado, Rui, e nós amanhã voltamos. Obrigado, João. Um abraço e muito obrigado pelo convite. Até breve. Obrigado.